Olá, gente, mais um programa Entretanto, para discutir com vocês coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, dessa maneira descontraída, imparcial, simples e objetiva, que é a característica do programa. Queria agradecer aos apoiadores culturais que permitem a infraestrutura que possibilita o Entretanto chegar, através de diversas mídias, ao conhecimento de você, nosso seguidor, nosso ouvinte, nosso internauta, enfim. Nos ajuda a propagar as ideias do Entretanto, que nada mais, nada menos que são fundamentos da própria ciência política à luz do direito, que é isso que a gente procura fazer aqui, claro, sempre com muito bom humor. Bem, surge a indicação, a pré-indicação de Jair Bolsonaro para o substituto do decano supremo, Celso de Mello. Eu digo pré-indicação pelo seguinte, é muito mais burburinho político do que qualquer outra coisa, muito embora já tenha ocorrido a nota oficial. Fato é que Celso de Mello ainda não se aposentou, ainda não se abriu a vacância decorrente do afastamento do ministro Celso de Mello em decorrência da aposentadoria dele, Celso. Quando ocorrer, o preferido de Bolsonaro é Cássio Marques, desembargador federal, juiz de carreira, né? Isso deixou muito seguidor em época de internetiquez, né? A gente não fala mais adepto, correligionário, admirador, eleitor, muito seguidor do presidente Bolsonaro, chateado com ele. Por quê? Porque o juiz Cássio Marques não seria um radical de direita, não seria terrivelmente evangélico, como prometido a ele aos estertores, para a sua ala mais conservadora de seguidores e apoiadores, que é justamente a ala evangélica. A outra ala ideológica é a olavista, muito embora o próprio professor Olavo de Carvalho diga que o olavismo não existe, né? Mas, enfim, muita gente não gostou da indicação de Cássio Marques, porque ele não seria aparelhado à direita, não pertenceria aos quadros da direita conservadora. Eu vou dizer para vocês que é muito bom que ele não possua aparelhamento nenhum, porque o tópico, a toada do discurso do presidente da República sempre foi o de desemparelhar o governo. O aparelhamento político, para quem não sabe, é o viés ideológico dentro do serviço público, o que, em extremos, sempre causou profundos danos. E Bolsonaro demonstrou isso quando nomeou o Procurador-Geral da República e em outras nomeações de cargos técnicos que fez. E o ministro do Supremo Tribunal Federal é um cargo técnico. Não importa a sua coloração ideológica, não importam os seus ardores políticos, os seus pendores religiosos. Cássio Marques é juiz de carreira, assumar-se, é juiz de carreira, acho isso muito bom. A Constituição Federal nunca obrigou que os tribunais superiores, dentre os quais o STF, fossem compostos só por juízes de carreira, porque parte do princípio que está lá exposto na Constituição Federal em 88, que os tribunais superiores devem ser arejados por diversas correntes de pensamento jurídico distintas. Então se criou a expressão quinto constitucional. Os tribunais estaduais, os tribunais regionais federais, né? 3/5 dos membros dos tribunais é formado por juízes de carreira. 1/5 por representantes da advocacia, por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, e 1/5 proveniente dos quadros do Ministério Público, né? 1/5 dos componentes dos tribunais será obrigatoriamente promotor ou procurador de justiça, membro e representante do Ministério Público.
Isso foi muito importante numa determinada fase histórica, que a própria carreira de juiz passava por indagações, atropelos e tropeços. Em muitos estados da federação, a carreira de juiz nem era carreira, o juiz era nomeado, era um título, era uma condecoração, era como era antigamente titular de cartório, né? A carreira de juiz precisou se solidificar para hoje a gente poder dizer com isenção e com firmeza que não há necessidade alguma mais, nenhuma, do quinto constitucional. O ideal é que os tribunais sejam compostos, em sua plenitude, por juízes de carreira. No caso do STF, não há nem necessidade de que o membro indicado pelo presidente, aprovado pelo Senado, depois de sabatinado, não há nem necessidade que ele seja um operador do direito. A Constituição Federal apenas fala em notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, até que nós já tivemos ministros do Supremo que eram apenas, não é apenas uma baita profissão, é uma linda profissão, né? Profissão de professor. Eros Grau, por exemplo, era fundamentalmente professor e militante político. Antônio Carlos Menezes Direito construiu toda a sua carreira jurídica no meio acadêmico, né? A própria ministra Carmen Lúcia, apesar de ter vindo da advocacia pública, né? Ela, 90% do que ministra Carmen, minha querida ex-professora, produziu foi como professora do meio acadêmico. Eu acho que isso foi importante, repito, em determinada época da história recente da República, porque andava trôpega a carreira de juiz e andavam trôpegos os tribunais, recém-redemocratizados. Isso não é mais necessário, não. Na minha opinião, eu não conhecia o juiz Cássio Marques, o desembargador federal Cássio Marques, mas pelo que soube dele, é um juiz técnico, é o que nós devemos ser, nós magistrados devemos ser, nós devemos ser técnicos. Não existe coloração político-partidária, não existe ideologia política na nossa caneta, isso não existe. Enfim, Bolsonaro se mostra coerente com o discurso de não aparelhar os poderes ideologicamente. Meter o pau nele porque os seus adeptos queriam, evidentemente, que ele nomeasse um magistrado, um novo ministro, nitidamente, fortemente conservador. E Cássio Marques, ao que tudo indica, é um juiz garantista, é um juiz que entende a pena, a cadeia, a reclusão, a privação de liberdade como a última rácio, né? Como o último remédio para a proteção social. Ele é um juiz garantista, mas é um juiz técnico. Só de não termos militantes de um lado ou de outro, e principalmente de um lado que sempre pendeu, que foi o lado progressista, só de não termos mais um progressista no STF, eu acho que é um avanço. É o STF voltando à sua normalidade. Repito, coerente presidente da República, meteram-lhe o sarrafo, os próprios adeptos, os próprios seguidores queriam-no mais aguerrido, mais belicoso, mas Bolsonaro demonstra estar muito melhor hoje, como político, como presidente da República, como homem, do que estava 2 anos atrás. Eu achei interessante a imagem do abraço que ele dá no ministro Dias Toffoli. Ele foi almoçar na casa do ministro. E no final as câmeras de TV sempre tão indiscretas, sempre tão xeretas, pegaram o abraço de Bolsonaro em Toffoli. Eles que já entraram em inúmeras rusgas, em inúmeras diferenças de opinião publicamente, mas o homem público, ele também tem a sua esfera privada, ele também tem os seus nichos, as suas gavetas, os seus porões. E nem sempre aqueles atritos públicos verberam, se refletem na vida privada. Eu posso ser um opositor de determinada pessoa por conta da minha profissão, mas jamais o serei contra essa pessoa na vida privada dela. Isso é muito comum
na vida política, né? Só eleitor que briga por causa de política. Essa que é a grande verdade. Um amigo meu foi numa dessas festas exclusivas lá de São Paulo, no salão ao lado, aquelas festas exclusivas. Acho que eu já contei isso aqui para vocês, que se deixa o celular na porta, não se entra de celular. Era uma festa do Paulo Maluf, então, se não me engano, deputado federal. Quem é que estava entrando lá? Muito discretamente, para dar um abraço, um amigo, Luiz Inácio Lula da Silva, visto e revisto por esse amigo meu, que também é igual a mim. Política para ele é tudo igual, o negócio é pensar politicamente e não torcer por esse ou por aquele lado. E isso é mais uma prova de que só eleitor é que briga. Político profissional não briga, né? Aquelas veementes discussões, aqueles bate-bocas às vezes que partem do tom jocoso para ofensa pessoal, isso acaba quando soa o gongo, né? Ainda que o gongo seja o gongo das eleições vindouras. Nós não temos que brigar não, gente, nós temos que pensar em um Brasil melhor. Há novos casos de coronavírus, a ciência ainda vai nos responder por que tem gente que não pega esse vírus de jeito nenhum, por que tem gente que pega e fica assintomático, e por que tem gente que pega e morre, ou quase morre. Isso a ciência ainda vai descobrir. Eu não acredito em segunda onda, já falei para vocês aqui que a OMS, para mim, tem batido mais cabeça do que os governos dos países, tem desinformado muito mais do que informado, então me resta sair catando informação de fonte idônea para passar para vocês o que de fato está ocorrendo. O Brasil está entre os 10 no índice macabro de número de contaminados e do número de mortes por 100 mil habitantes. Ou seja, o nosso número per capita, os nossos indexadores, os nossos índices per capita são péssimos. Mas não são mais péssimos que Estados Unidos, que Índia, né? Nós estamos parelhos com outros países sul-americanos, como Colômbia, Argentina, Peru, etc. É curioso que vocês viram, tem país rico nessa história, Estados Unidos. É curioso que um dos maiores berços de miséria, aliás, o maior berço de miséria do mundo, seja o continente africano, você não tenha nenhum país africano nessa lista macabra dos 10 mais nos índices e na média de contágios e de óbitos por Covid-19. Nenhum país africano, nem a desenvolvida África do Sul lá embaixo, nem os miseráveis Sudão, Etiópia, Nigéria, enfim, países que têm densidades populacionais consideráveis, países que têm aí capitais de 10, 15 milhões de habitantes em sua população. Muito estranho, muito curioso, nos leva a crer que não se combate o coronavírus, não se combate a Covid procurando tão somente o distanciamento social ou buscando simplesmente a obtenção da vacina. Aliás, vacina já há, já falamos isso aqui, vacina já existe, ela está sendo testada. Vacina já existe, ela está sendo testada. Mas não são só esses pontos que são importantes para a gente combater a pandemia da Covid. Nós precisamos de eficiência governamental. E não é só dinheiro, não. Falei agora dos países africanos, alguns com altíssimas densidades demográficas. Por que Etiópia? Por que Somália? Por que esses países não têm grandes surtos pandêmicos e são países pobres? Vou falar de um país rico que nunca fechou a porta de suas instituições, né? E nunca fez lockdown. Suécia, né? País de Gales, venceram a Covid. Os casos lá são esporádicos, não são fatais, é um e outro aqui e acolá. O Brasil não desce a serra. Muito porque passamos um bocado de tempo naquela toada do Mandetta,
que era a toada do Tedros Adhanom: fique em casa, com sintomas não procure o médico, com sintomas não vá ao hospital, vamos construir hospital de campanha. O hospital de campanha não ajudou para chonga nenhuma, foi só para bater foto, foi só para publicar, né? E depois, a gente tem que perdoar isso, porque os cientistas estão descobrindo a Covid durante a pandemia da Covid. Depois descobriu que cuidado médico hospitalar, o quanto antes melhor. O quanto antes melhor. Aí diminuiu o número de mortes. Aí diminuiu a curva. Mas para descobrir isso, quanta gente morreu. Quanta gente, infelizmente, morreu. Seja no Sírio-Libanês, seja no Albert Einstein, seja no Mater Dei, seja no SUS. A classe médica heróica, né, bateu cabeça porque é uma doença nova, é um vírus novo, está todo mundo descobrindo como tratá-lo, como contê-lo e como debelá-lo. Bem, Trump está com Covid. Modifica a eleição norte-americana? A meu ver, não. A meu ver, não. O segredo da reeleição do Trump, eu já falei aqui para vocês, é que o Joe Biden é muito fraco. É muito fraco. Me indagam, amigos progressistas, me indagam o segredo da ascensão em diversos países do mundo de candidatos conservadores, de candidatos de direita. Eu respondo para eles que o grande problema, o grande sintoma dessa mudança à direita do eleitorado não reside no caráter, na fibra ou na competência dos conservadores, dos políticos de direita. Esse viés novo do eleitorado mundial, principalmente dos países ocidentais, se deve à intensa decepção, ao enorme desânimo causado por inúmeros candidatos ditos progressistas que demonstraram que na oposição são bons opositores, no governo são o mais do mesmo. Ou seja, não há muita diferença no perfil, por exemplo, do Barack Obama, presidente da República, do George W. Bush, presidente da República. George W. Bush sustentou guerra no Iraque. Obama sustentou guerra no Iraque. George W. Bush é um dos responsáveis pela execução de Saddam Hussein. Obama, um dos responsáveis pela execução de Bin Laden, né? Com Bush, fecharam fábricas automobilísticas, a indústria automobilística entrou em crise. O mercado imobiliário e os bancos quase entraram em bancarrota completa. O Obama administrou essa crise. A diferença entre eles, entre Obama e Bush, e por que não dizer entre Obama e Trump, né, é que é o Obamacare. O que o Obama quer? É o projeto de assistência social e de saúde de Barack Obama, que ele teve 8 anos para implementar, não conseguiu implementar adequadamente nem integralmente, e que visa criar, finalmente, nos Estados Unidos da América, um programa de saúde pública gratuita. Sim, eu falei, gratuita. Os Estados Unidos não têm saúde gratuita. 99% dos países europeus, dos países, entre aspas, detesto essa expressão, de primeiro mundo, não tem saúde gratuita. Porque simplesmente não existe saúde gratuita. Não existe nada gratuito. O professor Olavo de Carvalho se meteu um bate-boca com um estudante por causa disso, não conseguiu enfiar na cabeça do menino isso. Se existe o SUS no Brasil, ou seja, se uma pessoa com pouca condição financeira procura o SUS para uma operação de coluna, por exemplo, e não paga nada, não é que aquela operação não teve custo. Não é que aquela operação não teve custo. É que aquele custo foi pulverizado entre nós, contribuintes. Ou seja, nós pagamos a operação daquele cara.
Não há nada gratuito. Nem do lado de cima, nem do lado de baixo do Equador. A conta do almoço chega a todo momento. O Obama tentou fazer nos Estados Unidos o que o SUS promove no Brasil. O SUS é um dos sistemas de saúde mais completos do mundo. Só que ele é caríssimo para os cofres públicos. Por quê? Porque já se descobriu que deixar algum serviço sem qualquer cobertura securitária para o usuário é fazer com que se abuse dos gastos com a saúde pública. É o que os planos de saúde corporativos, por exemplo, já incorporaram os seus contratos, as suas negociações com grandes empresas. O usuário do plano de saúde corporativo paga uma pequena parte do gasto que ele faz. Para quê? Para não abusar. Quando o sistema de saúde é totalmente, aspas enormes, gratuito para o usuário, e ele tende a abusar desse sistema de saúde, seja o Obamacare, seja o SUS. Tendem a haver discrepâncias, o sistema fica caro, há corrupção, há desvio de valores. O Obama pegou o que nunca funcionou direito no Brasil e tentou colocar isso dentro dos Estados Unidos da América do Norte, onde a saúde pública sempre funcionou igual relógio suíço. Por quê? Paga-se pouco, mas se paga. Portugal, Itália, Espanha, da mesma maneira, saúde pública, paga-se pouco. O pobre, o miserável, paga pouco, mas paga. É assim que funciona. Sobra leito de hospital, sobra médico, sobra medicamento, porque não há abuso, porque se paga um pouquinho da conta, né? E o Obama pega um mau exemplo e tenta colocar nos Estados Unidos. É por isso, amigos e seguidores progressistas, alguns de vocês são progressistas, né? É por isso que o candidato de esquerda se desmistificou. O candidato progressista se desmistificou. Não é a força do candidato de direita, do candidato conservador, não. É porque o candidato de esquerda demonstrou que no poder é mais do mesmo. É mais do mesmo. Comete a mesma sucessão de equívocos de outros adversários políticos de viés mais conservador, tá? O nosso governante, o STF, liberou cotas raciais para candidatos afrodescendentes, assim como liberou a venda da famosa refinaria de Pasadena, aquela que Dilma Rousseff comprou pelos olhos da cara, aconselhada pela ex-presidente da Petrobras, doutora Graça Foster. Tentar recuperar um pouco do dinheiro perdido com esse mau negócio. O problema da presidente Dilma é que ela, além de não saber, não ouvia. E nós sofremos um bocado com ela, apesar de, na minha opinião, é uma política que não pode ser taxada, como querem alguns, como uma política desonesta. Ela era extremamente incompetente para certos atos da vida pública e a nossa economia sofreu muito, mas eu não encontrei em autos de quaisquer desses processos que avultam nas páginas de internet, nos jornais, nas grandes mídias, não percebi em Dilma Rousseff desonestidade, corrupção, mas ela economicamente foi um desastre para a nação, né? E a questão da cota para os negros. Vão descobrir que seja o jovem brasileiro, gente, o jovem brasileiro não quer mais mexer com política, infelizmente. Tanta desilusão que eles sofreram, tanta desinformação que eles padecem, tanto conhecimento distorcido, tanta educação deficiente, que o jovem brasileiro, seja ele negro, amarelo, afrodescendente, ítalo-descendente, cruzeirense, atleticano, rico, pobre, gordo, magro, o jovem brasileiro, entre ser candidato a vereador por Piaçabuçu da Serra
e ir lavar prato em Nova York, vai lavar prato em Nova York rapidinho. Não agrada aos jovens a vida pública, dados os percalços, dadas as decepções e dados os escândalos da nossa República brasileira nas últimas décadas. Acho que a providência do STF de facilitar o acesso de negros a se candidatar a cargos eletivos é inócua, porque simplesmente não tem quem queira ser candidato. Estão buscando a laço quem queira ser candidato nesses rincões aí do Brasil afora. Deixou de atrair a juventude, os cargos políticos partidários. Esta que é a grande verdade. Poxa, para terminar aqui, o legado de Mikhail Gorbachev, foi o premier russo que permitiu a derrubada do Muro de Berlim. O mundo se dividia entre os dois lados do Muro de Berlim, que separavam não somente a Alemanha ocidental, pró-Estados Unidos, pró-capitalista, da Alemanha oriental, pró-Rússia, pró-União Soviética, pró-comunista. O Muro de Berlim dividia dois blocos que viviam se atormentando reciprocamente na denominada Guerra Fria, né? Aí teve corrida espacial, corrida nuclear, espião para lá, espião para cá. Os Estados Unidos criou seus países satélites, né? Nicarágua, Panamá, Porto Rico. A Rússia incorporou seu Império Soviético, os países dos Balcãs, né? Tchecoslováquia, Iugoslávia, Lituânia, Polônia, Croácia, enfim, criou um bloco, Romênia, Bulgária, Hungria, criou um bloco monolítico de credo comunista, socialista, que se agigantou contra os Estados Unidos e contra a Europa ocidental, da Alemanha para cá, né, que professavam o livre mercado, professavam o liberalismo, professavam o capitalismo. E o bloco soviético, o bloco comunista, durante a Guerra Fria, era fortíssimo. Era fortíssimo. Dizem que Gorbachev inovou ao repelir os ideais comunistas que alicerçavam a própria existência do Muro de Berlim, a própria divisão do mundo em dois mundos, a própria existência do Império Soviético. Não. Gorbachev viu aquilo que todo mundo já tinha visto, que a União Soviética era uma potência bélica, era uma potência nuclear, né, mas com o povo passando fome. Ou seja, era uma superpotência para a guerra, mas o seu mercado interno, a sua economia ruía, como até hoje a Rússia enfrenta sérios problemas, sérias crises econômicas, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Gorbachev viu o óbvio, e muito embora membro da KGB, membro do Politburo, ele falou: não, vamos acabar com isso. Não adianta nada eu ter bomba de megatons, bomba de nêutron e não ter papel higiênico para servir para o povo. Vamos abrir a economia soviética para o livre mercado. E permitiu que o Muro de Berlim, que significava essa divisão do mundo em dois, fosse abaixo. Mais do que Gorbachev, um cara que muita gente esquece, que foi muito responsável, e graças a Deus, eu felicito in memoriam por isso, pela queda do Muro de Berlim, pelo fim da Guerra Fria, foi Ronald Reagan. Acabei de ler uma biografia do Reagan e da Margaret Thatcher, que tinham uma amizade muito estremecida por um outro problema, mas que lideraram o mundo durante a Guerra Fria, e que Reagan, que foi muito também menosprezado como político republicano, político conservador, presidente conservador que era, foi muito espezinhado pela própria crítica de seu país, pelos comentaristas políticos, pela imprensa de seu país. Reagan criou, ele foi bélico, foi armamentista, mas ele pensou como pensam os estrategistas militares. Ele criou uma tamanha supremacia de força contra o domínio soviético. Ele tornou os Estados Unidos militarmente tão mais fortes que os soviéticos,
que inibiu qualquer espécie de reação, qualquer espécie de tentativa hipotética de pensar em agressão por parte dos seus opositores do Império Russo Comunista. Ter armas em massa é ter um poder dissuasório, ou seja, é fazer com que seu adversário, que seu vizinho, que seu país opositor te tema tanto que ele jamais vai pensar em agredi-lo. E aí ele fica mansinho. Foi isso que o Reagan conseguiu. Bom, o resto da história você sabe, o Império Soviético, que ruía economicamente, quando viu minguarem e por fim acabarem suas chances de qualquer espécie de vitória armada ao longo do globo, e vários foram os focos de disputas entre americanos e soviéticos, a Guerra do Vietnã foi uma delas, né? Quando Gorbachev viu, não ganho aqui, não ganho ali, o comunismo não me dá o pão e não me dá a glória, seja bem-vindo, capitalismo. Foi um grande homem à sua época, e do seu jeito, mas ele descobriu o inexorável, o óbvio ululante, ele pôs em pé o ovo de Colombo. Porque qualquer regime de economia estratificada, qualquer regime de economia comunista, tende a sofrer extenuantes, irreversíveis restrições de consumo, restrições de progressão. Tá? Aí somos capitalistas, isso é inevitável, não tem como regredir nisso. Isso é daqui para frente, isso é o progresso, tá bom? Até a próxima, fiquem todos com Deus.